Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Mais uma edição do Primetime Muscle Brasil aqui para vocês, diretamente de Phoenix, no Arizona. Eu tô aqui com o Tarek Elguindi, juiz da Pro League. Cara lindo, com essa gravata flúor. Gravata laranja, power tie. Aquela gravata que realmente manda uma mensagem. Manda. No Na escuro, semana passada, o Cariani tentou intimidar a gente, tentou humilhar a gente, sabe? Ele tentou colocar a gente numa posição inferior a ele. E eu decidi mandar uma mensagem pra ele, que isso nunca mais vai acontecer. Entendi. Então tô aqui com o meu melhor terno, que também é Giorgio Armani, tô aqui com a minha melhor gravata, e de agora em diante o Cariani nunca mais vai fazer o que ele fez com a gente na semana passada. Olha, eu não sei, mas vocês vão avaliar agora que continua muito bem trajado. Eu tô aqui com ele, Renato Cariani, que veio novamente muito elegante aqui e disse que vai deixar o Tarek Elguindi no chinelo de novo. Tarek, você com essa camisa desabotoada. Desabotoada, não. Está desabotoada. É o excesso de músculo que eu tenho que tá explodindo os botões aqui. Com a gravata frouxa. Gravata frouxa de jeito nenhum, tenho 2 cílios. Eu sinto que eu ainda continuo sendo o homem mais elegante dessa mesa. Ó, Cariani, também, olha que tem eu e o Coach Rubens aqui, qual que é o seu desafio? Olha... Tem o Shrek... Não. Tem o Shrek e o slot do Goonies aqui. Você tá colocando mérito a você? Eu, como host dessa mesa, não vou admitir... Zé do Caixão e Shrek e o cara tá se dando... Zé do Caixão, faz sentido. Aí falou, galera... Faz sentido. Eu tenho um lema que é o seguinte, cara. Quando você não é bonito, você tem que ter estilo. É por isso que eu me tatuei, deixei a barba crescer, porque eu tava perdendo meus cabelos, entendeu? Então você tá com bastante estilo, então. Tá estiloso pra caramba. Pô, lógico que eu tô, cara. O que é isso? Eu sou um modern alpha male. Sim. Você não acha? Sim. Muito Só obrigado. espero que... Não, você realmente tem estilo. Não tem beleza, mas tem estilo. Obrigado. Muito obrigado, cara. Mas olha, sabe o que mais tem estilo, cara? Sabe o que mais tem estilo? Quem? Samson Dauda. Nossa. Um nigeriano que mora no Reino Unido e que veio pro Arnold Classic e desbancou uma fileira de campeões. Big Ramy, Shaun Clarida, Nick Walker, Kamal Elgarni. Bateu em todo mundo e se sagrou campeão. Tava contra a torcida. Tava A torcida contra? era toda do Nick Walker. Total. Nick Walker subia no palco, a galera pirava. É. A galera pirava. E já tinha ganho como People's Champion? People's Champion, o atleta... Não, ele ganhou a melhor muscular favorita, né? Ele ganhou a muscular o atleta, mas tem 2 títulos no Arnold que são interessantes. The People's Champion, o atleta mais popular é no Olímpia. Isso. No Arnold eles dão para melhor coreografia, que foi o Andrew Jacked, e para mais musculosa, o atleta mais musculoso, que é, na verdade, uma homenagem que o Arnold fez para o Franco Columbu, que sempre tinha aquela muscular favorita muito impressionante, e ele queria dar essa homenagem. Voltando ao assunto principal aqui, é o seguinte. Samson Dauda tem as linhas mais bonitas do que Nick Walker. Ninguém pode negar. Se o Nick Walker estivesse aqui, eu falaria isso para ele. Nick, você tem mais massa muscular, seu condicionamento provavelmente foi superior, mas ele perde tanto nas linhas, tanto. Então você está falando de 3 critérios, né? A muscularidade do Nick Walker com a muscularidade do Samson Dauda. Aí você está falando condicionamento do Nick Walker com o condicionamento do Samson Dauda. Aí quando você vai falar das linhas do Nick Walker com as linhas do Samson Dauda, o Nick Walker está muito abaixo. Uma discrepância muito grande. É uma discrepância muito grande, a distância é muito grande. E o que aconteceu? Do Olímpia para o Arnold, o Samson Dauda subiu na muscularidade. Ele subiu no condicionamento, então ele se aproximou nesses critérios. E aí ele cobriu, né? A diferença entre ele e o Nick Walker é muito grande nas linhas. Na minha opinião, pressionado pelo fator linha, Nick Walker sacrificou um pouco de massa muscular pensando em reduzir a sua linha de cintura, e todo atleta, quando ele puxa mais, ele perde aonde ele tem mais dificuldade, não onde ele tem mais facilidade. E eu vi as pernas, os quadríceps do Nick Walker menores, tirando o X dele, sacrificando ainda mais a linha dele.
Por mais que eu concordo, eu acho que por mais que essa jogada tenha sido perigosa e custado o título para ele, eu ainda acho que Nick Walker deu um passo importante para a sequência da carreira dele, porque ele já não tem a linha tão estética, o shape tão favorável quanto caras como Andrew Jacked, Rafael Brandão, Samson Dauda e tantos outros que prezam por uma linha mais estética. Então eu acho que ele dá esse step back para controlar a linha de cintura e tentar deixar o físico dele mais harmônico, pode ter custado o título dele do Arnold, mas pode sim ser um cenário favorável para ele vir ao Mr. Olympia com um shape mais harmônico. Olha, o que o Cariani falou é exatamente o que todos os árbitros falariam para o Nick Walker depois do evento. Seu condicionamento continua sendo sensacional, mas ele perdeu um pouco de massa nas pernas. E o que ele queria fazer? Ele queria entrar com a cintura pequena. E talvez ele entrou com a cintura pequena. Mas a ilusão de uma cintura pequena vem de ter as pernas, os quadríceps grandes. Então, talvez a cintura dele diminuiu, mas o quadríceps dele diminuiu mais ainda, que piorou a ilusão da cintura. Acabou sendo pior para ele, porque deu a ilusão que a cintura dele era mais larga. Mas como você falou, Coach Rubens, isso é um grande aprendizado para a carreira dele. Agora ele é um fisiculturista melhor, mais ciente das mudanças do físico dele e do que ele necessita fazer para ganhar o Mr. Olympia. Samson Dauda se torna agora um postulante ao título do Mr. Olympia, porque não só pela vitória do Arnold Classic, obviamente, mas pelos caras que ele venceu? Eu quero que o Cariani seja o primeiro a responder essa pergunta, porque esse é o momento que o Cariani Renato. vai perder seguidores. O problema do Dauda é o seguinte, ele vai enfrentar no final do ano um cara que é muito condicionado, muito brocado, muito maduro fisicamente. É o ponto fraco dele. Rad Chopin tem aquilo que Dauda vai buscar ainda, que é o hardness, aquele músculo duro, aquele músculo empedrado que vem de treino, de maturidade, de idade. Rad Chopin é mais velho que Dauda. E o shape do Rad Chopin é superior ao do Nick Walker também, né? Sim. As linhas dele e do Derek são superior ao do Nick Walker. Do Derek nem se fala. O Derek tem um físico extremamente bonito. Só que Dauda tem pernas muito arredondadas, uma cintura muito preservada, e Dauda tem uma coisa que os outros não conseguiram mostrar: a velocidade de evolução. Quem era o Dauda ano passado e quem é o Dauda esse ano. Se você pegar o Dauda de final de 2021, que combateu com o Rafael Brandão e perdeu para Rafael Brandão, pro Dauda desse ano, que é top 3, que derrubou um top 3 do Mr. Olympia, que é a Nick Walker, é um outro Dauda. Em um ano o quê? Um ano e meio? Sim, muito pouco tempo. Você acha que o Brandão, assim que o Dauda ganhou o Arnold, Brandão levantou e já falou, já ganhei dele, já ganhei dele? Eu não sei se ele fez, eu faria. A primeira coisa que eu postaria seria assim, olha, dia em que eu venci Fazia um TBT. Dauda. Um TBTzinho. TBT na quinta-feira. O Samson Dauda é um atleta, eu arbitrei ele em 2019 e como o Cariani falou, ele fez uma evolução muito grande. A gente tem que parar aqui e dar mérito ao treinador dele, Milos Sarcev, que era um fisiculturista sensacional, que realmente colocou o Samson Dauda em evidência. Se o Samson Dauda não tivesse encontrado com o Milos Sarcev, ele estaria comemorando hoje o 8º lugar. Ele não seria um dos favoritos para o Olímpia. Milos, que é treinador de Marcelo Horsi. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês já estão vendo o que está acontecendo. Você acha que tem uma semelhança na melhora do Samson com o Horse MD? Olha, eu acho que quando vem de uma escola como a do Milos, se você vê que você está acertando muito, né, no que você está fazendo, a metodologia que você está usando com um atleta, é inevitável que você tente replicar isso com os outros. E aí entra o fator de responsividade, que eu acho que o Horse tem do lado dele. O Horse então, é muito feliz. Ele encontrou um cara que está entregando para ele um nível de resposta que ele sempre procurou. E o Horse está adorando o trabalho com ele, está muito feliz. Ele é um cara cuidadoso, ele é um cara que ele... Atencioso. O Milos é um cara humano, então dentro dessa indústria a gente sabe Mas quanto isso é cresce importante. bem rápido. Cresce muito rápido. Né? Se você pode falar alguma coisa que seria assim, uma atenção, é a velocidade que você cresce, né?
às vezes os atletas que crescem muito rápido começam a comprometer a linha de cintura. A gente ainda não viu isso no Samson Dauda, né? Mas se tem algum fator negativo, são, você está crescendo muito rápido, a linha de cintura está crescendo. Até aconteceu com o Ronnie Coleman, né? A linha de cintura começou a crescer. Então, minha única advertência seria, toma cuidado com a linha de cintura. Toma cuidado com a linha de cintura. Cresce muito rápido, tudo cresce muito rápido. A gente não tem como comparar, o Renato frisou bem, né, que o Brandão já venceu o Samson num passado recente, se a gente for avaliar. A gente fica aguardando, né, o momento em que essa hora vai chegar para o Rafa Brandão também. E ele, ao contrário do Samson Dauda, é um cara muito paciente. Eu queria colocar só uma observação. Pois não. Eu achei que Big Ramy melhorou muito do Olímpia para o Arnold. Muito. Ao momento de eu achar que ele ia brigar ali pelas primeiras posições. Mas você não acha que o ponto é o seguinte, cara? Eu concordo plenamente com você. Eu vi o Big Ramy com condicionamento de quando ele foi Mr. Olímpia. Principalmente à noite, nas finais. Mas isso não te dá a sensação do tipo, será que o Big Ramy venceu porque ele realmente era um maioral ou porque não tinha caras como os que nós temos hoje? Porque ele estava num nível de condicionamento muito parecido com o do Olímpia. Do Olímpia ele foi vitorioso. Ele venceu. Concordo plenamente contigo, concordo. Né? Não tinha uma leva tão boa de bodybuilders como a gente tem agora. Essa geração aqui... Nick Walker, Dauda não tava. Nick Walker, Dauda. O Derek não tava lá, entendeu? Então o cara tava sem competir, sem o Derek, sem o Samson Dauda, sem o Nick Walker, entendeu? Olha os caras que ele ganhou, foi o Brandon Curry, o Hadi emergente, né? Que tava acabando de chegar. E o William era um dos caras lá e o William tá um pouco em decadência. Então vamos ver, né? Bom, é isso, pessoal. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Prime Time Muscle. A gente volta em breve. Não sai daí não, que tem muito assunto bom ainda para rolar. People always ask how I got here. I was willing to work just a little harder than everyone else. Every damn day. If I can have hundreds of hours back, you know I'm gonna grab them. Spending hours prepping chicken, rice, and vegetables, F that. I rely on perfect nutrition. I rely on Trifecta. Estamos de volta para o segundo bloco desse Prime Time Muscle. Brasil, tu tá curtindo esse programinha aqui, não tá? Você tá gostando, né? Que a gente vê nesse estúdio top aqui para conversar com vocês sobre o que você mais gosta, fisiculturismo. Sabe uma coisa que as pessoas gostam também pra caramba no Brasil, Tarek? Sabe, o Renato? Da Men's Physique, cara. Verdade. E eles curtiram muito o que aconteceu no Arnold Classic, porque a gente viu um Diogo Montenegro subindo posições. Ele tinha sido terceiro colocado no Arnold Classic do ano passado, subiu para o vice-campeonato e encostou ali no Erin Banks, cara. Como que você viu essa disputa em particular? Né? Na verdade, eu acho que repetiu-se o que aconteceu no Mr. Olímpia. Na ausência do ex-campeão que ficou em segundo colocado, repetiu-se o que tinha acontecido no Mr. Olímpia. E Banks, atual Mr. Olímpia em primeiro colocado, Diogo, na ausência do vice-campeão do Arnold Sports. Eu vi muitos brasileiros questionando essa colocação, dizendo que Diogo Montenegro merecia a primeira colocação. Eu vi Banks muito bem. Eu vi ele tão bem como ele estava no Mr. Olímpia. Eu vi o Diogo insano, tão bem quanto ele estava no Mr. Olímpia. Eu queria ouvir a opinião de um árbitro do Mr. Olímpia sobre isso. Se realmente o povo brasileiro tem razão. Diogo Montenegro superou Banks no Arnold Sports. Não. O Erin Banks ganhou do Diogo Montenegro. E ganhou com uma distância relativamente grande. O Erin Banks é um atleta de Men's Physique superior ao Diogo Montenegro nesse momento. Logicamente, isso pode... tem alguns destaques, Tarek? Lógico, o Erin Banks tem uma caixa, um abdominal superior, isso é um fato. A melhor pose do Diogo Montenegro é as costas. As costas do Erin Banks talvez sejam superiores à do Diogo. O Erin Banks é um atleta fenomenal. Nós somos brasileiros, nós somos emotivos, nós achamos que às vezes todos os nossos atletas devem ganhar. Nesse caso, com relação ao Arnold, eu falaria que é muito mais polêmico a Angela Borges
com a Cassandra muito mais próximo, e alguns árbitros colocaram a Angela Borges em primeiro lugar, pose da Angela Borges ganha da Cassandra de frente, né? Do que o Aaron Banks com o Diogo. O Aaron Banks é um atleta de men's physique superior, o Diogo é sensacional, mas ainda existe uma distância relevante. O Aaron Banks tem as costas fenomenais, a caixa do abdômen é superior, pode encher um pouquinho mais o peito, conter o desenvolvimento muscular dos ombros sim, mas o Aaron Banks está na frente do Diogo nesse momento. Eu acho que a gente perde até um pouco nesse frisson que o brasileiro tem de torcer de uma maneira tão apaixonada pelo seu ídolo, né, como é o Diogo, ídolo de tantos, que a gente deixa de comemorar algumas vitórias. Por exemplo, no ano passado, o Diogo Montenegro ficou em terceiro lugar no Arnold Classic, perdendo para o Emmanuel Hunter, atleta que ele venceu nessa competição, que caiu para o terceiro lugar. Ou seja, a gente deveria muito focar nessa condição do atleta subir degrau por degrau e estar se aproximando do topo, ao invés de ficar imaginando ele no lugar em que ele ainda não deveria estar, você não acha? Coach Rubens, o Cariani me falou há um tempo atrás, Terek, eu estou com muita dificuldade, porque eu estou tentando recrutar atletas aqui para treinar, para desenvolver eles, mas eles querem ganhar o Procard e no dia seguinte eles querem ganhar o Mr. Olímpia. Nós estamos no momento em que o Brasil está se superando. Você estava vendo no pay-per-view do Arnold Classic, do Mr. Olímpia, todo mundo falando, os brasileiros estão invadindo, os brasileiros, né? Tem quantos brasileiros no top 5 do Olímpia? Tem 2. Tem o Diogo e tem o Edivan. Aí você vai pro Arnold, tem 3. Tem 4. O Kaique, tem o Diogo e tem o Vitor Chaves, né? 3. Aí o Ramon ganha. Aí a Angela Borges pega segundo lugar. Todo mundo fica irritado porque o Brasil está dominando. Então, uma vez o brasileiro experimentou vitória, esquece. Agora é só vitória. Segundo lugar já não é mais bom. Tem que ganhar todos os campeonatos. O Cariani lidar com isso diariamente. Você tá falando com os atletas, né, Cariani? O Brandão, se ele pegar 7º colocado no Mr. Olímpia, ah, meu Deus. Porra, o cara pegou 10º ano passado, cara. Sim. Melhorou 3. Mas não, a gente quer tudo agora. A gente quer que eles vençam todos. Isso não é a realidade. Sim, até porque a gente está falando de um esporte que é uma maratona, né? A gente sempre faz essa alusão, não é uma prova de 100 metros, é uma maratona, você precisa ter paciência. E a gente vê, por exemplo, que o Diogo foi um cara que trabalhou muito duro para corrigir alguns pontos, melhorou esses pontos, mas a gente não pode esquecer nunca que na frente dele ainda tinha, por exemplo, um cara como o Brandon Hendrickson, que não trava nessa competição, e que ainda assim é um cara que tem um físico superior se comparado do próprio Diogo. Então, a gente tem que sempre pensar no atleta pela sua própria evolução, como ele estava no campeonato anterior, quanto ele conseguiu evoluir. Essa vitória do Diogo em cima do Emmanuel Hunter, que é um excelente atleta, já é muito bacana de a gente comemorar, né, Renato? Muito. E assim, o Diogo, ele vem evoluindo em posição, vem evoluindo em físico, e ele não cai. Consistente. Sim. Ele é consistente. Essa consistência você, inclusive, vê na rede social dele. Ele postou esses dias. Ele postou: o grande segredo dos fisiculturistas americanos foi descoberto por mim. Consistência. Não era nada diferente daquilo que nós teríamos em mãos, que é a consistência. Ele disse que ele nunca foi tão consistente na carreira dele como nos últimos 2 anos. Resultado disso? Ele saiu de um 12º colocado, que tinha sido a melhor colocação dele na história dele no Mr. Olímpia, para um 3º colocado. Sim. E ele é atual vice-campeão do Arnold Sports. E uma coisa que as pessoas precisam entender também é que categorias como biquíni, wellness, men's physique, que não tem poses em contração, a gente leva em consideração na hora do julgamento muito as linhas e os músculos que ficam encaixados o tempo inteiro. Por exemplo, a linha abdominal, ela é muito importante numa categoria como essa. A proporção de cintura para a abertura de cintura escapular, ela é muito importante numa categoria como essa. E parece que às vezes as pessoas elas querem julgar pelo que elas veem na rede social. Né? Se você vê, por exemplo, o atleta em contração, mostrando fibra, mostrando hidratação, mostrando tudo, parece que é aquilo que vai ser levado para cima do palco. E essas categorias não têm essas poses. Coach Rubens, quanto mais emocional nós somos, mais irracionais nós nos tornamos. Quanto mais emocional. A palavra fã vem
da palavra fanático. E para nós evoluirmos, nós temos que ser muito racionais. O Diogo Montenegro tem uma possibilidade grande de passar agora o Brandon Hendrickson nesse Mr. Olympia. E talvez brigar com o Aaron Banks. Mas se o Diogo Montenegro ganha do Brandon Hendrickson e termina em segundo, não devemos ficar frustrados. Devemos comemorar, porque ele está chegando cada vez mais próximo. Peço ao público brasileiro que seja paciente. Esse é um esporte muito difícil, é uma maratona. Demora anos para o Jay Cutler ganhar do Ronnie Coleman. Demorou anos para o Ramon. O Ramon, o primeiro campeonato que ele competiu como profissional, ele pegou segundo lugar. Ele não ganhou logo de cara. Ele estava em quinto lugar, foi para segundo. Pegou segundo no Arnold, depois ganhou. Nós temos que ser pacientes e apreciar as vitórias dos atletas brasileiros. E estamos falando de Ramon, Ronnie Coleman, Jay Cutler, que são genéticas que você vai encontrar 1 em 1 milhão. O que nós precisamos realmente é valorizar tudo o que está acontecendo com os atletas brasileiros. Nós tivemos 3 finalistas na categoria Men's Physique. Nós tivemos um campeão pela primeira vez na história. Nós temos um campeão homem no profissional do Arnold Sports, que é o Ramon. Então, acho que toda essa evolução que vem acontecendo na categoria masculina, porque a feminina já havia supremacia. Acho que tem coleção aí de campeãs brasileiras do Arnold Sports aí de Ohio. Mas essa masculina, poxa, é só comemorar. Exatamente. Agora, uma polêmica foi instaurada e, inclusive, eles trocaram algumas farpas, né? O Diogo fez alusão pelo ombro do Erin Banks não ter tantas fibras. O Erin Banks devolveu, falando que o gomo do abdômen do Diogo só tinha 5, né? Então, como que você vê isso, cara? Como isso chega para vocês, que são árbitros com um mau tom, por alguma parte, ou vocês a gente simplesmente fala ficam para alheios? eles se falarem essas coisas um com o outro. A gente liga para eles no telefone e fala, tem alguma maneira de você insultar o Aaron Banks? O Diogo fala, não tem problema nenhum. Deixa eu falar dos ombros dele. Ah, cara, é lógico. A gente vive na Instagram, na internet, a gente vê essas coisas que eles falam um do outro. É natural. O árbitro é um cara como você. Ele tá na internet, ele vê o Instagram, ele vê essas farpas sendo jogadas. Faz parte, cara. Eles deram um abraço depois do Arnold. Eles vão competir no Olímpia. Fala mal do seu adversário, se você quiser falar mal. E se isso motiva você a treinar melhor, o que for. Mas o meu ponto é o seguinte, eu não entendo, eu concordo também. Eu acho que, inclusive, outras modalidades cresceram muito por ter essa característica, né? O próprio MMA cresceu por causa disso. Se você quer ser um cara amado por todo mundo, vai ser sorveteiro. Não, eu falei... O sorveteiro é amado por todo mundo, Por todo mundo. Você pode... O sorveteiro lá na praia... O cara que quer dormir, cara. Não, entendi. ele na praia. Você pede pra ele, tem sorvete de morango? Não. Mas tem de coco. Você fica infeliz com ele? Não fica. Você pega o de coco, você fica feliz. Você quer que todo mundo te ame? Seja sorveteiro. Sabe? Seja sorveteiro. Você concorda, Renato? O sorveteiro é o cara mais boa pra você ser amado do mundo. Faz sentido. Entendeu? Se você é atleta, cara, você vai pegar primeiro, o pessoal vai odiar você. Por quê? Porque acharam que o cara que pegou segundo é o cara deles. Entendeu? Então, o Diogo Montenegro é o assassino silencioso, ele não se envolve em treta, mas também ele tá na guerra. E se você tá na guerra, não faz mal dar uma farpada no Aaron Banks, talvez isso atrapalhe ele mentalmente, talvez o Aaron Banks comece a ficar consciente dos ombros dele, entendeu? Talvez os árbitros agora comecem a prestar atenção Esse era no meu ombro, ponto. Entendeu? Talvez agora os árbitros, vamos dar uma olhada nesse ombro. Por que todo mundo tá falando desse ombro, entendeu? Pode falar, pode. Isso faz parte do esporte, entendeu? Eu não acho que isso atrapalha a posição do Diogo e acho interessante. Isso cria uma rivalidade entre eles. Sensacional. Então, não sai daí não, cara. O programa tá na metade ainda, tem coisa boa pra rolar. A gente volta em breve com mais um bloco aqui do Prime Time Muscle pra vocês, ok? You diet down, train hard, and supplement smart for months. When the time comes to step on stage, don't leave your tan to chance. Go with the pros. Pro Tan. #1 worldwide since 1987 and the official sponsor of the Olympia for the last 15 years. Don't step on stage without it. Pro Tan.
Último bloco do Prime Time Muscle tá de volta e agora a gente guardou o melhor pro final. Você é fã de fisiculturismo, gosta obviamente de ver beldades, mulheres bonitas, como nós temos a maioria delas, não poderia deixar de trazer esse tópico aqui na mesa hoje, Tarek, porque a gente teve uma mulher que vem emergindo de maneira meteórica dentro da categoria, que é a Rayane Fogal. Ela realmente talvez tenha sido o destaque da categoria, porque já tinha aparecido muito bem no Mr. Olympia e agora terminou na terceira colocação do Arnold Classic. Eu lembro, depois do Mr. Olympia, Cariani, Maurício e Pacholoc falando da Rayane Fogal, como ela impressionou todo mundo. Não só o povo brasileiro, não só os treinadores, não só os árbitros. A Rayane Fogal impressionou todo mundo no Mr. Olympia. Depois do Mr. Olympia, eu fiz as notícias dos atletas que você devia observar. Né? Eu falei Andrew Jack, né? Falei da categoria de wellness, da categoria de women's physique, uma menina que pegou 12º. Falei, essa menina vai ser muito boa. E eu mencionei a Rayane Fogal. Coach Rubens, Renato, eu não fiquei surpreso de maneira nenhuma com a Rayane Fogal pegando 3º lugar no Arnold Classic. Zero, não me surpreendeu nada. Eu sabia que ela era boa. A genética dela é excelente. Ela tem a genética mais parecida com a Franciele Matos do que todas as outras atletas. Ela talvez seja o maior perigo para a Franciele Matos. Pode diminuir um pouquinho o ombro? Pode, e acho que ela já está fazendo isso. Mas se você olhar para a estrutura física dela, ela pode ser a atleta mais perigosa contra a Franciele Matos. A Rayane que vem fazendo um trabalho, né, Renato, para tentar conter toda a genética para ganho de massa muscular que ela tem. Se a gente for observar o histórico da Rayane, eu particularmente acompanho ela já há bastante tempo, via uma atleta com muita densidade, tem muita facilidade para ganhar massa muscular e que beirou muito, em muitos momentos da carreira dela, ela beirou estar excessiva. Porém, desde então, parece que ela e o treinador vêm escutando realmente o que a categoria exige e eles vêm fazendo um trabalho maravilhoso, cara. Tanto que resultou na terceira colocação. Eu tenho uma observação para fazer que talvez vocês, como árbitros, consigam explanar aqui para todo mundo. No Brasil, a wellness ela é uma evolução da categoria biquíni. Falando de atleta. A atleta entra na biquíni e ela continua treinando, evolui sua massa muscular e se torna wellness. Nos Estados Unidos, nós vemos uma outra coisa. Nós vemos a wellness, às vezes, como uma regressão da woman's physique, por exemplo. Mulheres da woman's physique reduzindo um pouco mais proporcionalidades, principalmente de tronco, reduzindo um pouco mais o hardness e tornando-se o wellness. Será que a Rayane vai conseguir fazer com que mais atletas americanas tornem-se wellness vinculadas ao modelo, porque ela está muito mais próxima de um modelo de alta muscularidade do que de uma biquíni? Eu acredito que... Deixa eu começar primeiro. Você disse que você concorda comigo. Nós criamos a categoria. Sim, o Brasil criou a categoria. Eles prestam, as mulheres prestam atenção nas brasileiras. Sim. E não tem como prestar atenção. Do top 5 da wellness no Mr. Olympia, quantas brasileiras temos? Sim. Eu acho que o que acontece 4. é que a gente modelou muito a preparação das meninas. Eu concordo, às vezes a biquíni evolui para uma wellness e às vezes ela já se molda como uma wellness, dado o histórico da brasileira de gostar de ter volume em membros inferiores. O que eu acredito que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi um processo assim. Existe uma nova categoria sendo implementada, o padrão é esse aqui, e a gente vai ter que se virar agora para atender as expectativas. Então foi muito mais fácil para atletas que já tinham um nível de muscularidade desenvolvido de tentarem se encontrar mais na wellness do que das biquínis que já satisfeitas com o físico que tinham, com a mídia que isso causava para elas, tentar dar um passo além e errar, sair desse padrão. Então eu acho que os Estados Unidos vêm fazendo um trabalho bom nesse sentido. A gente está vendo muita americana se igualando às atletas brasileiras no quesito de shape e tal. A gente vê os resultados mostrando isso, mas eu acho que a Rayane em específico ela é fora da curva, porque é muito difícil uma atleta que está muscularmente muito desenvolvida conseguir descer alguns degraus e manter sua linha estética harmônica, porque em tese, Tarek, ela tem uma estrutura extremamente diferente da Franciele. Eu Franciele discordo tem de você. uma delicadeza. Não, eu discordo. Ela tem mais músculo que a Franciele, mas a estrutura é semelhante.
Estrutura óssea? A estrutura óssea é semelhante. Você vê até o jeito que elas andam, a posição, elas parecem semelhantes, mas ela tem mais músculo. Eu vou desmistificar isso para vocês. Cadê o Mauricião? Mauricião tá aqui? Mauricião, coloca isso que eu quero que você grave isso agora. Mauricião, que ganhou o prêmio de melhor videomaker do mundo, ganhou do videomaker do CIBAM, ganhou do videomaker. Parabéns, Mauricião. Tá gravando, Mauricião? A gente tem que fazer uma homenagem ao Maurício. Você é um ingrato, Cariani. Você pega todo o mérito, você nunca dá mérito ao Maurício. A minha forma de homenageá-lo, ele sabe qual é? É grana! É grana! Pergunta pra ele se ele quer mudar a homenagem. É grana! Acabou. Tá cheio de dinheiro. Tá cheio de dinheiro, Mauricião. Pronto. Olha, é muito mais fácil você cair de categoria do que você subir de categoria. Vamos lá. Chris Bumstead, fisiculturista, cai para Classic Physique. Breon Ansley, fisiculturista, cai para Classic Physique, né? Vamos dar uma olhada na categoria de Wellness. A Rayane Fogal, quando ela ganhou o primeiro campeonato no Rio de Janeiro, eu lembro que muitas pessoas falaram, ela tem muito músculo. Sim, naquele momento ela tinha muito músculo, devia reduzir, já era uma atleta excelente, devia reduzir, ela está reduzindo e cada vez melhor. Qual que é a atleta que ganhou um Arnold Classic na categoria de Wellness, que todo mundo ficou bravo que ganhou da Angela? Cassandra Gillis. De que categoria que ela veio? Figure. Isso já está acontecendo, Coach Rubens. As americanas estão olhando para atletas como Rayane Fogal e estão falando, ela tem um pouco mais de músculo que a Franciele e ela está no top 5 do Olímpia. Então faz sentido o que eu disse. Lógico. Você pode colocar que a Cassandra, que ganhou da Rayane Fogal no Olímpia e no Arnold, que talvez ela viu fotos da Rayane Fogal no passado e falou, peraí, essa menina tem bastante músculo, talvez eu possa fazer wellness. O que ela tem que fazer, a Rayane Fogal, é catabolizar um pouco, especialmente nos ombros. E ela está fazendo isso. Ela está suavizando. Você sabe qual é um fator positivo desse tipo de catabolismo? Qual é o princípio, os dois princípios para você catabolizar massa muscular? Reduzir ingestão de alimento e reduzir treino. Reduzindo ingestão de alimento, ela vai reduzir cada vez mais a sua linha de cintura. Sim. Então ela vai puxar cada vez a linha de cintura. E a linha de cintura dela, apesar de ter um abdômen extremamente hipertrofiado, que é um fator que vai contra a redução da linha de cintura, a linha de cintura dela está muito apertada. Está muito apertada. E está mais apertada ainda nesse e ela raio consegue, comparado à Olímpia. Exato, e ela consegue um aspecto que a gente comentou muito no programa anterior da Ângela, que é um display de core extremamente musculoso sem ser agressivo. E apertado. Exato. Então, eu acho que assim, a Rayane, o trabalho que ela e o Antônio vem fazendo são assim, brilhantes, cara, porque de verdade, eu entendo o que você está falando do ponto de vista de você descer de categoria, porém, você deu exemplo de caras que estão no topo, caras que realmente são homens de muito sucesso, atletas de muito sucesso. Não é o que comumente nós vemos. A gente teve esse mesmo problema acontecendo com o Nick Walker, que tentou dropar um pouquinho o tamanho dele para apertar a linha de cintura. Não, mas eu tô falando dropar a categoria. A Rayane Fogal tinha uma quantidade muscular em algumas áreas que podia ser considerado figure women's physique. Sim. Ela conseguiu catabolizar e cada vez melhor. Cara, vamos parar para pensar. Rayane Fogal era uma amadora. Eu arbitrei ela num campeonato regional no Rio de Janeiro. Ela era amadora, se tornou profissional, ganhou um show profissional no Brasil. Agora ela está em terceiro colocado do Arnold, Sim. quinto colocado do Mr. Olympia. A gente, às vezes, né, todo mundo na categoria de wellness Angela Borges esse ano faz 10 anos de fisiculturismo. Entendeu? A gente está ignorando o fato que a Rayane Fogal é uma estrela na categoria da wellness. A gente está prestando atenção na Ângela, na Franciele, na Isa Pereira. Tudo bem, elas merecem. Para prestar atenção na ascensão dessa atleta. Eu acho que depois dessa colocação foi um ponto de exclamação para que as pessoas realmente parem para observar que Rayane Fogal não é mais uma menina que está participando dos shows. Ela é uma ameaça em qualquer show que ela entrar e ela é talvez o grande próximo nome da categoria para nós brasileiros, né? Então é muito importante a gente prestar atenção
nessa atleta. Não é verdade, senhores? E é uma categoria que dá para você subir muito rápido, assim, do nada. Isa Pereira mesmo tem 27 anos de idade, eu acho, 26, 27 anos. Sim. E foi subindo muito rápido. É uma categoria que você pode se surpreender a cada ano. Por exemplo, esse ano pode aparecer alguém lá totalmente diferente. Com certeza. E as suas palavras, Cariani, são muito motivadoras para todas as atletas brasileiras. Cara, se você é uma atleta brasileira de wellness e você olha para Isa Pereira, você olha para Rayane Fogal, o mundo está aberto para você. Hoje você está numa academia na Paraíba, em Minas Gerais, em Manaus, no Acre, treinando. Daqui a um pouquinho, se você se esforçar, você está no palco do Mr. Olímpia. É isso aí. Exatamente. Então, mais um episódio do Prime Time Muscle vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês, pedir que vocês se inscrevam no canal, isso é muito importante, para que esse projeto aqui, que está chegando em português para vocês, chegue cada vez mais com grande qualidade. Compartilhe esse conteúdo aqui para os seus amigos também, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado, Renato Cariani, Terry Guindi. Até a próxima.